partir do verso 13, que diz assim: os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e ia conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então eles perguntou: o que é que você está discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleópatas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo homem. Com os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperamos que ele fosse o que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia dessas coisas que aconteceram. E verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltando dizendo que tinha ido uma visão de anjos, as quais afirmava que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram aos túmulos e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então eles disseram: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Na verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar para a sua glória? Aí você pula lá para o verso 4. Verso 19. E entrando para ficar com eles, aconteceu que quando estava à mesa, ele pegou o pão e abençoou, depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E um disseram: na verdade que o coração nos ardia no peito quando eles nos falavam pelo caminho e quando nos explicava sobre as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e outros com eles, o quais dizendo: de fato, o Senhor ressuscitou e nos apareceu a Simão. Bom, a palavra do Senhor hoje que o Senhor colocou no meu coração é Jesus. Quando Jesus morre, os discípulos estão a caminho de Emaús e os discípulos estão entristecidos porque eles esperavam, o povo naquela época esperava o Messias que ia libertar eles da escravidão, que ia libertar o povo, ia ser como um rei. Mas quando Jesus ele vem na terra, ele fala de um reino espiritual, de algo que não é nessa terra, mas é no mundo espiritual. E muitas vezes, quantas vezes... E quando Jesus morre, eles veem a esperança deles morrer. Quando Jesus ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E as mulheres veem Jesus ressuscitando, mas os discípulos que não viram, não creram, alguns que não viram, não entenderam e acharam que realmente Jesus... E eles vão ali discutindo e falando: olha, eu achei que ele era o Messias, eu achei que ele era o profeta. E sem perceber, Jesus se aproxima diante dele. Após Jesus ressuscitar, Jesus aparece diante deles e eles com os olhos fechados. Será que quantas vezes aquilo que nós temos buscado ao Senhor, tem orado ao Senhor, quantas vezes o Senhor tem colocado essa bênção diante de nós e os nossos olhos espirituais estão fechados, assim como os olhos espirituais dos discípulos estavam fechados. Amado, muitas vezes o Senhor tem colocado situações na nossa vida, o Senhor tem abrido portas, o Senhor tem enviado pessoas, o Senhor tem colocado aquilo que você tanto almeja diante dos seus olhos, mas os seus olhos estão tampados, assim como os olhos dos discípulos. Que nessa manhã a palavra de Deus abra sua visão espiritual, comece a olhar com os olhos espirituais. Os discípulos naquele momento eles estavam olhando para a situação, eles não estavam olhando com os olhos espirituais de entender que quem estava conversando com ele, quem estava andando com ele era o mestre dele. Quantas vezes aquilo que o Senhor tem colocado diante dos nossos olhos, nós estamos tão focados no mundo aqui com a situação que nós começamos a olhar ao nosso redor com os olhos físicos e não enxergamos nada. Então eu quero te dizer, querido, a fé, a certeza das coisas que não vemos, mas que nós esperamos, que você possa entender que em meio a tudo isso, você possa entender que Jesus está com você, que você possa entender, amado, que mesmo que você não está vendo, Jesus está contigo e no momento certo Jesus se apresenta para ele. Quando eles sentam à mesa, eles passam um dia andando com Jesus e quando Jesus senta à mesa, eles percebem, os olhos deles se abriram. Nesta manhã eu quero te dizer que o Senhor quer abrir os seus olhos espirituais para que você veja que aquela porta que você tanto busca, pelaquela resposta que você tanto almeja, por aquilo que você tem orado ao Senhor, a porta está aberta e você não está vendo. Então que nessa manhã você diga: Deus, abra os meus olhos espirituais, Senhor. Assim como o discípulo de Emaús estavam com os olhos fechados e não conseguiram ver a tua presença, Pai, eu quero abrir os meus olhos espirituais. Eles reconhecem Jesus porque quando Jesus tem uma autoridade, que quando Jesus fala no nosso coração, ele testifica, o Espírito testifica, porque o nosso coração arde. Eu quero te dizer que muitas vezes o medo tem te prendido de viver as experiências
sementes que o Senhor colocou na sua vida. O medo tem te paralisado e você tem dizendo, será que é de Deus? Mas se Deus colocou um desejo no seu coração, Deus sabe com quem tá falando. Deus sabe, quando Deus fala algo no seu coração, você sabe, você tem a intimidade de saber, olha, isso aqui é o Senhor que está falando comigo. E quantas vezes nós estamos com os comichões no ouvido, nós estamos cegos espiritualmente e dizemos, ah não, isso aqui é uma coisa da minha cabeça, mas eu quero te dizer, querido, que tudo aquilo que o Senhor colocou na sua mente, tudo aquilo que o Senhor falou com você não caiu por terra. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então que você entenda nesta manhã que os seus olhos espirituais estão abertos, viva o novo de Deus, abra sua mente, abra o seu entendimento, abra o seu coração que está fechado. Deus está dizendo, abra o seu coração para que você enxergue, assim como os discípulos me enxergou, que você me enxergue as coisas novas que eu tenho para você, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu dia, que você entenda que o melhor de Deus já está pronto. Você que precisa abrir os seus olhos espirituais e entender, olha, a minha bênção chegou, eu que não percebi. Que Deus abençoe sua vida.